Olá, sou o Takashi. E eu sou a Thay. Nós somos professores da 123 Japonês e estamos aqui para continuar com um bate-papo sobre literatura japonesa. Vamos lá? Tai Sensei, no vídeo anterior a gente falou um pouco, um panorama, deu uma pincelada na história da literatura japonesa e me bateu uma curiosidade, que você por muitos anos lecionou em universidades aqui no Brasil, ensinando a língua japonesa. Mas a literatura também está contemplada, né? Como que funciona o ensino da literatura aqui no Brasil? Eu posso falar da USP, onde eu dei aula, né? E um pouco da UNB, mas a UNB não trabalha com a literatura, é mais língua. Porque lá o curso é para formar professores de língua japonesa. Na USP é diferente? Na USP é bacharelado. É bacharelado, é bacharelado. Porque lá realmente, em Brasília é licenciatura Isso, mesmo. Mas tem aulas de literatura, tá? Mas é mais no sentido de um pouco de história da literatura japonesa. Perfeito. E no último ano contempla a literatura moderna e a contemporânea, um panorama. Certo. Agora, na USP é um pouco diferente. A gente começa com a literatura moderna a partir do segundo ano, seria a partir do terceiro semestre. Uau, Então a gente concentra a língua moderna no primeiro ano, depois pode ser que tenha mudado, viu? Porque eu já aposentei da USP há alguns anos, mas enfim, na minha época era assim. Na minha época era assim. Então a gente dá literatura moderna no segundo e terceiro anos. Certo. E começamos com a língua clássica no terceiro ano para ler a literatura clássica no quarto ano. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós partimos do princípio que a literatura, para ser apreciada nas suas camadas, né, mais profundas, tem que ser na língua original. Então nós, na USP, nunca trabalhamos com literatura por tradução, sempre no original. Então, calma aí, você falou que é no segundo ano. Isso. A pessoa estudou um ano de japonês, está lá, né, de fato, um ano dedicando. Isso. E no segundo ano já estuda literatura japonesa moderna na língua original. No original. Olha só, tudo no original. Rio também trabalha com literatura no original. Certo. Agora, eu sei que tem outras universidades que entram com tradução para depois passar para o original. Então, são várias diferenças de metodologia. Isso. Certo. Você falou de literatura moderna. No vídeo anterior a gente comentou sobre essa temporalidade, o período, né, da literatura. Só ficamos na antiguidade. É verdade. Mas a literatura moderna a partir do século XIX. Século XIX, finzinhos do século XIX, mas a partir do século XX, então, né? Pós-era Meiji. Pós-era Meiji. Porque o período Meiji, como é a época em que o Japão abriu as portas para o Ocidente, é a época da, aspas, modernização. Né? E a literatura também vai sofrer essa modernização. Certo. Porque até o período anterior, que é o período Edo, ou Tokugawa, se preferirem, havia uma distinção muito clara entre a linguagem literária e a linguagem oral cotidiana, né? Então, eles tiveram que aprender a fazer uma literatura em que a linguagem fosse igual na língua falada no público. Então vai ter esse período de transição que é mais no começo, enfim, período Meiji, acho que de um modo geral a gente pode considerar como esse período de transição. Certo. E é um perigo a gente falar sobre isso, porque tanto eu quanto a Thay Sensei somos entusiastas, né, da literatura japonesa. Se a gente quiser falar sobre literatura apenas desse período moderno, a gente pode passar horas falando, mas vamos dar um fio condutor nisso aí, né? Na universidade, como que era ensinado? Quais autores eram preferidos para introduzir a literatura japonesa? Então, como no segundo ano os alunos, mal passaram pela língua moderna, o ritmo lá é muito corrido, sabe? Então a gente está muito concentrado. Não sei hoje. Mas enfim, e a gente escolhe textos que são mais fáceis, né, de o aluno. Quer dizer, a gente começa, na verdade, por intelecção de texto, contexto literário. E depois que eles entenderam, então a gente passa por uma, digamos assim, introdução a uma análise literária, né? Certo. Então, na USP a gente sempre começava com Akutagawa. Os contos dele, né? E outra coisa, é isso aí. Os cursos de literatura
não dá para você ler um romance, entendeu? Sim. Num semestre, né? Então, trabalhamos muito com contos. Certo. Seria o equivalente a pegar um japonês que estuda português e mandar eles lerem Machado de Assis no segundo ano. Aí, realmente... Ou então essa de Queiroz. Então, aí acho que seria um pouco puxado. Né? Então, começa com Akutagawa e os contos, como Rashomon... Yabu no Naka, Hankechi, tem Kumo no Ito é dele também, né? Kumo no Ito, Hana. E aí vai depender muito da sensibilidade do professor. Certo. Mas tínhamos como, assim, norma, digamos, interna, começar com Akutagawa. Aliás, essa é uma discussão que se ouve em quase todos os cursos, não só do Brasil, que trabalham com literatura japonesa. Os dois autores, né, que são, via de regra, escolhidos para começar a literatura é ou Akutagawa ou Shiganaoya. Certo. E qual é a discussão que se estabelece? É que o Akutagawa, ele trabalha com uma racionalidade mais, aspas, ocidental. É mais fácil de entender o trama, ele trabalha muito com o psicológico, coisa que agrada, que nós ocidentais estamos já acostumados. Perfeito. E o Shiga, ele tem uma linguagem mais fácil. O texto dele, em termos de língua, é mais fácil de entender. Mas ele trabalha com uma sensibilidade mais japonesa. Como Kawabata, talvez? Kawabata é mais ou menos na mesma linha, não é? Embora sejam assim de veios diferentes, mas é um pouco essa sensibilidade. Mas a pegada de pegar a sensibilidade, ser descritivo, mostrar a melancolia, a nostalgia. E a coisa mais do espiritual, entendeu? Então, e aí fica essa discussão, né? Ou opta pela facilidade linguística ou pela facilidade de enredo, Entendo. Enfim. Mas a partir do segundo ano de literatura, portanto, a partir do terceiro ano, aí a escolha é livre. Entendi. Quem vai dar aula de literatura escolhe o autor, né? E o ponto que mais lhe agrade para discutir com os alunos. E quais eram, no seu caso? Já faz tanto tempo, mas enfim, eu trabalhava muito com Akutagawa, com o Shiga, naturalmente, mas eu gostava muito do Abe Kobo. Certo. Abe Kobo é o primeiro escritor surrealista do Japão. E ele é médico de formação. Olha. Ele é médico de formação, mas depois ele se dedicou à literatura, então ele trabalha com esse raciocínio da biologia, né? Com o surreal também, mas eu gosto muito. Quem mais com que eu trabalhava? Trabalhava muito com o Proletária Bunga também. Kanikosen. Semento Daruno. Nakano Tegami, né? Isso foi por influência também aí lembrando um pouquinho da história geral, né, da Revolução Russa de 1917, começou a ter uma literatura proletária e isso acabou interferindo, né, digamos, as pessoas cultas da época eram simpáticos ao comunismo, de certa forma. A questão da intelectualidade que abraçou a bandeira, mas foi um período muito curto, sabe? Foi um período muito curto, não deixou assim marcas, né, na literatura japonesa. Já era Taisho, né? Já era Taisho. Depois da Meiji. Tem a Meiji, depois era Taisho. Durou 14 anos, né? Do 1912 até 1926. 25, 26 começa a Era Showa, né? Aí vem a guerra, então, na época da guerra, a literatura também se retrai um pouco e depois, então, terminada a guerra, é que estoura, vamos dizer assim, a literatura contemporânea, moderna contemporânea, né? Aí surge o Kawabata, o Mishima, Dazai, após guerra. Dazai também, na verdade, o Dazai e o Kawabata, eles passaram pela guerra, mas né? Tem um branco, e aí eles começam a produzir depois da guerra. Né? Aliás, um parênteses, você já ouviu falar sobre Bungo Stray Dogs? Como é que é? Pois é, gente. Alguns aqui já falam assim, isso que eu estava querendo, porque tem um anime que se chama Bungo Stray Dogs, que os personagens que participam desse anime são todos nomes de autores. Então lá tem o Osamu Dazai, Natsume Soseki, Edogawa Rampo, Akutagawa Ryunosuke, que todos eles têm, digamos, habilidades especiais que são parecidos com
o estilo literário. Olha, esse gênero realmente eu realmente. não domino, até não valorize, mas não tive tempo de acompanhar. Mas não tem nada a ver com... Mas os personagens e as características, entendi, né? Mas acho que é uma entendi. coisa... Eu também não cheguei a assistir tanto, mas muitos alunos vieram falar comigo, né? Falando, Takashi, esses nomes que você fala aí, eu vi no anime. O que anime é esse? Aí fui ver... Bungo é de Bungo, exatamente, né? Dos Bungo, grandes escritores, né? Bungo nani? Stray Dogs. Aí essa parte é em inglês. inglês. Stray Dogs. Se não me engano, em japonês. Entendi. Aí fica a dica aí pra quem quer, né, dar uma olhada, né, como é que é os personagens. Né? Quem sabe a partir do mangá anime entrar na literatura. Exatamente. Então as pessoas, a partir desse anime, por exemplo, sabem que o Dazai tinha uma inclinação a suicídio, né? Ele tentou suicídio acho que 5 vezes. 4 ou 5 vezes, eu sei que no fim ele consegue. Logo depois que ele publicou o Declínio de um Homem, né? Ou também Desqualificado para Ser Humano, tem 2 traduções do mesmo título, Ninguém Shikaku. Ele acaba, enfim, suicidando, né? Junto com a Sona, mas é super legal, né? Que tem todo esse panorama da literatura. E a gente tem traduzido essas obras, Sensei, aqui no Brasil? Algumas sim, quer dizer, eu acho que nos últimos 20, 30 anos começaram a surgir traduções de obras literárias contemporâneas, principalmente, né? Inclusive da literatura clássica. Da clássica, né? O Makura no Soshi, por exemplo, que é do século XI, né? Ele tem 2 traduções já em português aqui do Brasil. Deve ter sido um trabalho, hein, Sensei? Eu acho que deve ser muito mais fácil traduzir os contemporâneos do que com certeza. Pegar os clássicos. Até os japoneses têm dificuldade de entender esses clássicos lá, né, de 1000 anos atrás. Eu sempre digo para os alunos que a língua clássica japonesa, comparada à língua moderna, é mais ou menos como o latim e o português. Sim. Então você consegue, acho que o latim e o português a diferença é maior ainda, mas enfim, você tem que ter um treinamento, uma explicação gramatical para poder ler o clássico. A matéria mais difícil que eu estudei no Japão, quando fiz meu intercâmbio, foi de Kobun. Oh meu Deus, Kobun em traduzindo. Língua clássica. A língua clássica. Ou a literatura clássica. Sim, então os verbos mudam. Tem muitos hiraganás, tem muito mais hiragana, né, do que os 46 que nós costumamos ensinar e que estamos acostumados. Então, nossa, eu sei que passei, raspando nessa matéria lá no Japão. Mas eu sempre falava, né, para os meus alunos lá de Brasília, né, se você quer se tornar um verdadeiro professor de língua japonesa moderna, não precisa conhecer a fundo, mas precisa conhecer o geralzão da língua clássica, porque a base está tudo lá. Certo. Então, se surge uma dúvida, você vai encontrar. É por causa disso, sabe? Mas enfim, é que a vida moderna exige tanto, né? São tantos conhecimentos novos que chegam, que você não tem tempo de chegar aos casos. Eu fiz o caminho contrário. Eu fui para o claro de lá e que eu fui vindo para o moderno. Entendi. Por isso que mangá anime ainda é a última janelinha que eu estou abrindo. Eu estou para convencer a Thaís CC a ler One Piece, vamos ver. Quem sabe. Quem sabe, né? Mas independente, né, do seu interesse partir a partir da literatura ou de repente de anime, mangá, certo? Ambos são caminhos para compreender, né, facetas da cultura japonesa e da língua. Cultura. Com certeza. Né? Tudo faz parte, né? E tem alguns que tentam mesclar, né, como falei agora, do Bungo Stray Dogs é um exemplo que tenta juntar os 2 mundos, tentando dar essa introduzida. E é sempre um canal, né? Você pode ir da literatura para entender os mangá anime ou um caminho inverso. A partir falar, nossa, tem uma base lá atrás e ir para trás. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Quer dizer, quando eu resolvi ser professora de japonês, eu via que só com o conhecimento da língua moderna, muitas perguntas que os alunos faziam eu não conseguia explicar. Foi por isso que eu me interessei pela língua mais antiga. Não cheguei até o Heian, fui só até o Chusei, né? Mas e assim foi. Eu fui indo para trás para tentar entender. Entendi. As entrelinhas da língua moderna. Olha só. Já a gente vai falar disso. Por enquanto, né? Acho que já temos um tempinho legal falando sobre literatura, né? Temos uma pincelada da literatura
moderna. Caso vocês tenham interesse, busquem, né, nas editoras. É Estação Liberdade, né, que produz Estação Liberdade tem muitas traduções. Tem muitas traduções, então busquem lá na lista de livros que eles têm, que tem muita coisa legal e diferente, né, dessa visão ocidental que estamos habituados. Isso. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a poema, falamos muito sobre prosa agora, romances, contos. E no terceiro vídeo dessa série de literatura japonesa, iremos perguntar para Thais Sensei sobre os poemas escritos em japonês. Beleza? Obrigado por ter assistido, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Sayonara. Sayonara.